Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, dando sequência aí à nossa playlist com aberturas aí dos nomes dos jogadores. Hoje nós vamos aí para uma abertura de negras. É o Contra Gambito Albin. É legais esses nomes, né? Contra Gambito Albin. Vamos dar uma olhada? Na verdade, essa abertura se tornou popular depois que Adolf Albin jogou contra Emanuel Lasker, o então campeão mundial, em 1800 e pouco, final do século XIX, em Nova York. E apesar dele ter perdido a partida, o Adolf Albin jogou contra Gambito Albin, né, contra o Lasker, perdeu, se lascou, né, mas a abertura ficou conhecida, popularizada, porque trouxe possibilidades ali para o Albin, né. Essa partida eu não vou mostrar, eu vou mostrar hoje uma abertura aí, uma partida um pouco mais recente, tá, um pouco mais moderna, aí, mas também a ideia é mostrar aí as ideias do Contra Gambito Albin, né? E é o link aí para quem quiser ver a partida do Emanuel Lasker lá contra o Adolf Albin. Eu vou deixar o link aqui também na descrição do vídeo, está bem? Vamos dar uma olhada. Quem está de brancas aqui é Hedin Steingrimsson, um jogador aí de 2.557 de rating. E de negras, o Lawrence Trent, um jogador aí de 2.420 de rating. Então, os dois super jogadores aí. O Hedin abre aqui a partida com D4 e aqui D5 pelo Trent. C4 e agora então, né, aqui muito comum, né, abertura de peão dama, D4, D5, as brancas fazendo C4. Muitas vezes isso vai acontecer com muita gente, né, essa abertura é super comum, o gambito da dama. E aqui as pretas têm várias possibilidades, elas podem aceitar, os russos adoram aceitar o gambito da dama. Você pode evitar jogando um E6, o gambito da dama recusada. Você pode jogar uma defesa eslava, jogando aqui com C6. Né? Então C6 protegendo D5, E6 também é uma possibilidade. Você pode tentar um cavalo F6 aqui, né? A defesa Marshall. Então, enfim, várias possibilidades existem. Mas hoje nós vamos falar sobre o Contra Gambito Albin. E o Contra Gambito Albin é o lance aqui E5. Né? Então a gente já vai para um lance de impacto. Aqui, né, provavelmente entregando um peão, né? Então por que é um contra gambito, né? Aqui as brancas ofereceram um peão, né, o chamado gambito, e o contra gambito é você não só recusa, como você também oferece um seu, né? Então esse é o contra gambito Albin. A partida seguiu aqui com D por E5, aceitando aí o contra gambito, e agora D4, né? Então as pretas entregaram um peão para atrapalharem um pouquinho aqui o desenvolvimento, né, das brancas. Esses peões aqui vão virar alvos. Cavalo em F3, atacando imediatamente aqui o peão de D4. E agora cavalo C6, desenvolvendo uma peça e protegendo aí o peão. A3, bispo aqui em G4, enfraquecendo aqui o ofensor, né, do peão de D4. Dama B3, aproveitando aí o recuo, né, a saída do bispo, na verdade, para atacar aí esse peão em defesa de B7. E aqui o Trent Lawrence vai para essa ideia aqui interessante de deixar o peão de B7, ele já entregou um peão e agora ele vai entregar outro peão aqui de B7. Né? Esse lance aqui é importante porque ele protege pelo menos o cavalo. E o cavalo está controlando B8. Então a ideia dele vai ser jogar com torre B8. Vamos ver. Dama por B7, seguiu aceitando aí mais um gambito. Torre B8 atacando a dama. Dama em A6, não tinha outra casa. E agora cavalo de G aqui em E7. Então as pretas já entregaram aí dois peões, mas estão buscando um desenvolvimento ativo das peças. Cavalo de B em D2 e agora cavalo G6. Veja como nessa linha, né, do contra gambito Albin, né, as pretas se agarram a esse peão forte aqui de D4 e ao mesmo tempo preparam para capturar o peão de E5, né, via enfraquecendo um dos defensores de E5 e ofensores de D4 e colocando os cavalos nessa configuração, né, de C6 e G6, de forma que fique protegendo e também atacando casas centrais. A partida seguiu com G3. E agora mais um lance legal aqui do Lawrence Trent, ele está mesmo interessado em gambitos e ele faz aqui o lance D3 agora, oferecendo mais um peão aí. E dessa vez o adversário aqui, o Hedin, prefere jogar com o lance E3, evita aí a captura desse peão aqui oferecido aqui em D3. A ideia aqui do jogador de negras era depois seguir com o bispo C5 com um jogo bem ativo, né? Segurando, continuaria controlando aqui a casa de D4 e ficaria muito bacana aí para as negras. Mas depois de D3 aqui, o jogador de brancas preferiu fazer E3 e a partida seguiu agora com um lance surpreendente aqui, bispo B4,
Então a gente vê que o jogador de negras é um jogador desapegado na vida, né? Ele não está muito interessado aí em contabilidade dos materiais, né? Um jogador desapegado, é um hippie aí dos tabuleiros, né? Com todo respeito aos hippies. E aqui, então, desapego material, né? O Trent Lawrence vai buscando rapidamente um desenvolvimento e criar oportunidades de ataque. Muito interessante aqui as opções aqui do Lawrence. E aqui o jogador de brancas, um jogador fortíssimo, de 2.557 de rate, prefere não capturar aqui o bispo e faz o lance bispo G2. Rafael, poderia ter capturado esse bispo aí, qual que é o problema? Poderia, né? Mas aqui o jogador de brancas preferiu não fazê-lo, né? Se ele captura aqui, eu acho que ele ficou receando aqui cavalo por B4, atacando a dama e também atacando aqui a casa de C2, né? As brancas estariam perdidas nessa linha? Não necessariamente, dama por A7 é um bom recurso, não dando tempo, né, das negras ganharem material. Então agora a torre aqui das negras estaria atacada e, enfim, a gente teria um jogo bastante interessante. O jogador aqui de brancas preferiu não ir para essas complicações e achou melhor dar roque o quanto antes, já viu que o adversário é um jogador tático, então ele faz aqui o lance bispo G2 e agora a partida segue com bispo por D2, cheque, cavalo por D2 e finalmente recuperando aí o peão central, cavalo de G por E5. Se a gente fizer um rápido balanço, as negras estão com 6 peões, as brancas estão com 7 peões, então o Lawrence Trent já havia entregue 2 peões, né, e recuperou um deles agora. Roque aqui pelas brancas e agora bispo em H3, olha que configuração bacana, né? Os cavalos estão se protegendo aí um ao outro, né? Então a dama agora está livre para proteger lá em H3. A partida seguiu com bispo por H3, dama por H3 e agora F4, né? Então o jogador de brancas aqui, que tem um nome complicado, então eu vou falar jogador de brancas, é o Redin Steingrimson. Aqui ele faz esse lance F4 eliminando, tentando, né, desviar o defensor aqui do cavalo de C6. E o que jogar então nessa posição, né? E o Lawrence Trent, o jogador desapegado, faz o roque aqui, deixando realmente material aí no tabuleiro, né? E mais uma vez o Redin Steingrimson ele não cede aí à tentação de capturar, né, mais o material e faz o lance C5 nessa posição. Puxa, Rafael, ele poderia ter capturado o cavalo? Poderia também, mas ele não quis cair nesse tipo de complicação. As pretas poderiam continuar primeiro com torre B6. Esse lance faz várias coisas. Defende o cavalo, ataca a dama e prepara a torre para um possível ataque aqui na ala do rei também, né? Então as brancas teriam que jogar só os lances finos aí, dama 4, cavalo por E5, esse cavalo estaria arrumando aqui para G4, a torre estaria vindo para H6, né? E aqui as brancas preferiram não entrar nesses perigos todos, é muito difícil jogar isso daqui de brancas, né? Então aqui simplesmente C5 foi jogado. E agora então o cavalo vem aqui para G4, atacando H2, atacando o ponto de E3, cavalo F3 defendendo ambos os peões, né? O cavalo agora está defendendo H2 e o bispo está defendendo aqui em E3. E agora mais um lance aí bacana do Lawrence Trent, o lance D2, olha só. Esse lance aqui não dá muita opção para as brancas, né? Afinal de contas esse bispo não tem para onde correr. Esse peão vai ter que ser capturado ou pelo cavalo, né, ou pelo bispo. A ideia toda é que o cavalo não pode capturar esse peão porque ele está protegendo aqui em H2, né? Senão dama por H2 é checkmate. Então tem que capturar de bispo. E ao capturar de bispo vai enfraquecer aqui a defesa do peão de B2 e a torre vai entrar na sétima. Legal, né? Então a partida seguiu com o bispo por D2 e agora a torre aqui por B2. Deixando o cavalo aqui, né, de C6, mas na verdade as brancas não poderiam ter esse tempo agora de dama por C6, porque senão elas vão levar checkmate rapidamente depois aqui de torre por D2, né? O cavalo não vai poder capturar e enfim, as negras já estariam ameaçando checkmate aqui em G2 e não tem como defender. Então, torre por B2, olha que lance bacana, né? Tá atacando agora o bispo. A dama volta. A dama já aqui, o Steingrimson já percebeu que tá com problemas aí na posição, tá com dificuldades, traz a dama aí para defender, né? Já defende H2, já defende o bispo. Como continuar, né? Então a partida segue agora com torre 8 e agora E4. H6, olha só, o Lawrence Trent aproveitando um tempinho aí para dar uma casa de fuga aí pro rei. Agora a partida seguiu com torre de F aqui em B1, tentando trocar as torres. E o Lawrence vai para mais um lance muito forte aqui na posição. Até se você quiser dar pause, né? O que você jogaria de negras aqui nessa posição?
Será que você consegue encontrar um lance muito forte aí de ataque? E eu espero que você tenha encontrado o lance jogado aqui, torre por E4, olha só, né? Tentando desviar aqui a dama da proteção, né? Da posição. A dama não pode capturar, o lance jogado não foi dama por E4, mas se tivesse jogado dama por E4, viria, né? O fortíssimo torre por D2, muito bonito, né? E aí, depois de cavalo por D2, simplesmente dama por H2, seguido de dama F2, checkmate, né? Então, apesar de todo o material a menos, as pretas estariam dando checkmate. Então, bonita a posição torre por E4 aí. A partida seguiu com dama em F1, né? Então, a dama continua aí agora propondo aqui as trocas, né? E é exatamente da maneira que segue na partida. Dama por F1 cheque, torre por F1 e agora torre E2. As duas torres na sétima. Então, no final das contas, pessoal, se a gente fizer uma contabilidade aqui, o material tá igual, duas peças menores para cada um, duas torres para cada um, 5 peões aí para cada um, mas no final de tudo as pretas estão com uma posição muito boa, né? Duas torres na sétima, o cavalo aqui muito bem colocado. A partida segue com H3 atacando o cavalo e agora cavalo aqui em H2, né? Fazendo um ataque duplo. Cavalo por H2 e agora? Né? Então o que fazer? Perdeu o cavalo? Não, na verdade agora o bispo está desprotegido, portanto torre de E aqui em D2. Cavalo em F3, voltando aí o cavalo para o jogo, torre G2, cheque, rei H1 e agora a torre por G3. Veja como a posição das negras agora já é muito favorável, tá atacando aqui em H3, torre de A em D1 e agora a torre por H3, cheque, rei G1, torre G3, cheque, rei H1 e a gente vai ter esse final agora onde as pretas têm 2 peões a mais, as pretas que entregaram tanto peão no começo da partida já recuperaram os seus peões com lucro, né? Com 2 peões a mais agora. Torre B3 atacando o cavalo e o peão de A3, cavalo volta para G1, torre de G aqui em D3, não permitindo o contra-ataque das brancas, F5, torre por A3, F6, G por F6, as brancas conseguiram separar aí os peões das negras, torre aqui por D3, torre por D3 e torre por F6, atacando o cavalo e o peão de H. Cavalo vem para E5, torre por H6 e as negras continuam com 2 peões a mais. C6, olha que lance legal aqui do Lawrence, bloqueando a passagem da torre para avançar o peão passado da coluna A. Torre H4, já se direcionando para a coluna A. Torre aqui em D1, não permitindo tempo aí para as brancas. A grande ameaça agora é cavalo aqui em F3 com duplo, simplificando tudo e partindo para um final vencedor de rei 3 peões contra rei em 1 peão. Portanto, isso não foi permitido. E torre em F4 e agora torre C1, pressionando o único peão aí das brancas. Rei G2, torre por C5 e agora são 3 peões a mais. Cavalo em E2, A5, cavalo aqui em G3, rei F8, rei F1, torre C3. Será que as pretas vão conseguir vencer esse final ou esses peões espaçados aí vão ser capturados 1 a 1? Vamos ver. Rei G2, torre C2, cheque, rei F1, C5, torre A4 atacando o peão. Cavalo C6 protege agora cavalo em F5. Torre aqui em H2, cavalo D6, rei E7, cavalo B7, dando um duplo aqui nesses peões de C e A. Torre C2 protegendo o peão de C, cavalo por A5 e torre por A5. As brancas conseguiram capturar um peão, a vantagem era de 3 peões, agora é somente de 2. No entanto, isso custou uma simplificação, né? A troca aí dos cavalos. Será que as pretas conseguem ganhar esse final? Rei E6, rei E1, F5, rei D1, torre aqui em C4, torre A8, torre E4, rei D2, C4, avançando com ambos os peões passados. Torre em A5 e agora rei F6, o rei quer entrar no tabuleiro, está cortado por enquanto pela torre, o rei vai passar aqui por trás. Torre em A1, agora rei G5, torre G1 cheque, rei F4, torre F1 cheque, rei G4 e depois de torre G1 cheque, rei H3. Torre em F1, F4, ambos os peões já na quinta horizontal. Torre H1 cheque, rei G2, torre H4 e depois de rei G3, finalmente aqui o redim Steingrimson abandona aí a partida, né? Não dá mais, esses peões aí vão ficar avançando um de cada lado, o rei e a torre não vão conseguir segurar, vão ficar sobrecarregados e vai ser um final vencedor aqui para as negras. Que bacana essa partida, né? Esse é o Contra Gambito Albin, vamos ver como poderia continuar essa partida. A torre está atacada, né? Então uma possível continuação seria a torre H8 e agora é só ir avançando com os peões, né? F3, torre G8 cheque, torre G4, torre F8, torre D4 cheque, rei E1 e aí C3, os 2 peões agora na sexta. Torre G8 cheque, torre G4, torre C8 e agora rei G2 entregando um peão para promover o outro. Torre F8, por exemplo, C2,
né? Não dá aí para as brancas segurarem os dois lados. Rei D2, por exemplo, F2 e agora os dois peões na sétima. Rei por C2, F1 promovendo para a dama e depois de torre toma e rei toma a gente tem um final aí com certeza vencedor aí para as negras, né? Rei e torre são suficientes para darem checkmate no rei adversário. Por isso que nessa posição aqui o jogador de brancas aí abandonou a partida. Legal, né? Vamos dar uma olhada aqui no relatório do chess.com, olha só. 96% aí, 96,6% de precisão para o jogador de negras, né? O jogador que fez aí o contra Gambito Albin, né? E 83,2% de precisão para as brancas. As brancas tiveram algumas oportunidades ali de aceitar alguns sacrifícios, ficaram receosas demais, né? Com essa visão tática aí das negras, né? E acabaram errando um pouco mais. Mas realmente aí a gente vê que é um jogo com alguns erros, né? Algumas gafes, vitória perdida e tudo mais. No entanto, mesmo assim, né, o jogador de negras teve uma alta precisão. É que foi uma partida longa, né? Portanto, esses erros não interferem tanto na precisão. E, além de tudo, enfim, muitos dos lances aqui das negras foram os melhores lances, né? Quase todos, aí, uma grande maioria dos lances das negras foram os melhores. Então isso puxa a precisão lá pra cima, né? Bacana, né? Uma boa partida. Espero que vocês tenham gostado aí dessa partida, da nossa playlist aí de partidas aí com as aberturas, né? Com os nomes aí dos jogadores e as histórias aí por trás delas. Tá bem? É isso, pessoal. Muito obrigado pela audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!